Então, pessoal, eu estou gravando esse vídeo de uma maneira simples que meus leitores possam entender a questão da legitimidade recursal. A lei diz: legitimidade para figurar como parte do processo administrativo é um pressuposto de admissibilidade recursal, né? Na realidade é o seguinte: ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio. O que quer dizer isso para o direito administrativo de trânsito? Nós temos duas pessoas importantes para figurar como recorrente no recurso de multa de trânsito. É a pessoa, o condutor, que é quem estava ao volante, quem estava dirigindo, ok? E temos o proprietário do veículo. Então, determinadas infrações de trânsito, elas são de responsabilidade do proprietário do veículo. Se eu sou parado e é identificado uma infração que está vinculada a um defeito no veículo, uma questão documental, um documento, falta de licenciamento, enfim, todas as multas que estão vinculadas ao veículo, essas multas e essa multa ela vai ser enviada para o proprietário, de qualquer maneira, sempre é enviada a multa para o proprietário, e os pontos irão para o proprietário. E esse tipo de recurso, ele deve ser feito, assinado, e quem recorre é o proprietário. Ou seja, o condutor não pode se apresentar como recorrente em uma infração de trânsito onde a responsabilidade é do proprietário. E outros tipos de infração de trânsito são de responsabilidade do condutor, né? O condutor é responsável por uma infração de excesso de velocidade, falta do cinto de segurança, por exemplo, né? Ultrapassar o semáforo vermelho. Então, estas infrações elas são de responsabilidade do condutor. Então, nesse caso, quando vem aquela notificação de autuação pelo correio, se o proprietário indica o condutor, que se fosse uma outra pessoa, esta outra pessoa pode recorrer. Se o proprietário não indica o condutor, independente de ser ele ou não quem estava ao volante, ele, proprietário do veículo, pode recorrer. Isso é o que se chama, então, legitimidade recursal. Quem é pessoa legítima para recorrer. Por exemplo, o meu vizinho, ele não pode recorrer a uma infração de trânsito onde eu fui abordado em flagrante, né? Essa questão da abordagem, por exemplo, a pessoa sofre uma infração de trânsito, ela pratica uma infração de trânsito, né? É parado, a gente para aquela pessoa, identifica quem é o condutor, pede a CNH, vê o número do registro e no auto de infração, na hora de lavrar o auto de infração, ele identifica o condutor. Ainda que por correio, o Detran ou o órgão de trânsito mande o formulário de indicação de condutor, o condutor já foi identificado na abordagem. Muitas vezes, a maioria dos órgãos, não todos, não estão devidamente preparados tecnicamente para não mandar esse documento de identificação quando já está identificado. Aí tem gente que pega e indica o condutor, sendo que o condutor foi abordado. Isso daí também é ilegal. Isso pode gerar uma outra questão, né, que a gente pode discutir num outro vídeo. Isso daí é ilegal. Isso inclusive é fraude, é mentira, enfim. Tem gente que é parado numa multa da lei seca, uma blitz da lei seca, é autuado na infração da lei seca, né, sopra o bafômetro, dá teor alcoólico, enfim, ele é identificado. E depois vem a notificação de autuação que vai para o proprietário, e às vezes o proprietário, né, combina com o autuado, que foi parado e abordado, e quer fazer indicação de condutor. Isso é fraude, né? Isso pode gerar até um processo criminal, enfim. Chega às vias de falsidade ideológica, inclusive. Então você foi abordado em flagrante, você não pode indicar o condutor, porque isso já foi identificado, né? E então é isso. Então aquele que foi abordado pode recorrer, né? Ele deve recorrer. Tem alguns juristas que dizem que mesmo quando alguém é abordado em flagrante condutor, o proprietário pode recorrer.
mesmo sendo uma outra pessoa abordada. Eu já li isso em alguns livros. Então, né, existem alguns pontos de vista meio parecidos, diferentes. Então, o ideal é, se a pessoa foi abordada em flagrante, ela quem recorre. Se não houve abordagem em flagrante, a pessoa não foi ninguém parado, foi uma foto, ou a gente atuou olhando, né, viu o veículo passar, notou, aí pode ser o proprietário ou quem ele vier a indicar como condutor, esse tal pode recorrer, tá? Essa é a forma mais simples que eu encontrei para falar para vocês. Grandes teses que eu tenho aqui, de grandes juristas. Vou pegar aqui esse livro, por exemplo, dentre outros que eu tenho. Se eu for ler aqui uma tese sobre legitimidade recursal, vai dar mais de 100 páginas, juntar todo o material que eu tenho. Para fins técnicos, argumentação na defesa, nós procuramos colocar nas defesas isso de uma forma mais jurídica, né? Ok? Mas para assim as pessoas me entenderem, eu paro por aqui e deixo isso claro. Cuidado quem recorre, né? Cuidado quem você vai colocar como recorrente. Quem tem que recorrer é quem estava, né, ali, no momento da infração, né? Ou o proprietário que não indicou o condutor, ou o condutor que foi abordado ou identificado, tá bom? Site multiradar.com.br, meu e-mail ricardoadan@gmail.com, né? E mandem as suas perguntas e nós iremos publicar mais vídeos dentro do possível, ok? Um abraço, até mais.